from Salon Sky. Some call me Barbie, yes, I'm life size. Yes, I am humble, yes, but why lie? I am the reason why these girls go bye bye. Is a crazy boy who lives in me. We ship platinum, them bitches is shipping what? And he says the things that I don't want to say. You a stupid how? You a stupid how? He was born, just a few months ago. Pull up in a monster automobile, eat your brain. Os alter egos da artista Nicki Minaj tiveram um grande papel em todo o seu desenvolvimento, tanto como pessoa, quanto como cantora, como rapper na indústria musical. Toda essa construção desses alter egos fizeram a Nicki se diferenciar bastante de todo o cenário que a indústria se encontrava e que ela sempre se encontrou. E assim, os alter egos da Nicki Minaj tiveram um papel muito mais do que importante em todo o sucesso que ela tem até hoje em dia. Quando eu coloco rosa, vocês já sabem que eu vou falar sobre ela, né? Hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre os alter egos de Nicki Minaj, um tópico que sempre foi muito pedido pra mim em toda a história desse meu canal, mas estou aqui pra falar pela primeira vez agora sobre essa fragmentação da rapper Nicki Minaj. Mas antes da gente entrar em todo esse universo de várias múltiplas personalidades, eu já te digo, sorria, doll, porque tu tá no meu canal. Eu sou o Noah, muito prazer, e por aqui eu falo de música pop, inclusive falo bastante sobre a Nicki Minaj. Por aqui na internet tu vai me encontrar falando sobre as fofocas mais quentes, as polêmicas mais recentes e fazendo as análises mais profundas e detalhadas dos projetos dos nossos artistas pop favoritos. Então, quando esse vídeo acabar, já comenta aqui embaixo o que tu achou sobre o assunto, qual que é teu alter ego favorito da Nicki Minaj, qual que tu se identifica mais. Curte esse vídeo, envia esse vídeo para aquele teu amigo Barbs, fã da Nicki Minaj, ou para aquela pessoa que tu conhece que gosta de acompanhar essas curiosidades do mundo pop. Não te esquece de te inscrever no meu canal e de ativar as notificações dele também para tu ficar pertinho de mim no melhor que a música pop pode nos oferecer. Em todas as redes sociais eu sou @NoahNilo e por lá eu posto diversos conteúdos interativos todos os dias, vários videozinhos da Nicki Minaj, inclusive somente pra ti aí que tá me assistindo. Então corre e me siga em todas elas que eu tô lá te esperando. Então agora vamos entrar no mundo dos alter egos da Nicki Minaj? Meu Deus do céu, minha galera, veio aí o tão aguardado momento. Talvez não de muitos, mas de alguns que eu sei. Estou aqui para falar sobre os alter egos da Nicki Minaj. Esse tópico, gente, sempre foi muito pedido para mim desde quando eu comecei a falar da Nicki Minaj na internet como criador de conteúdo. É um tópico muito interessante, tá? As pessoas que acompanham o mundo pop gostam desse assunto de alter ego. Os fãs da Nicki Minaj ainda se perdem bastante nos alter egos que ela tem. E eu já digo de antemão pra vocês, são muitos alter egos que a Nicki Minaj tem. Entre esses alter egos, alguns possuem histórias, alguns não possuem. E eu selecionei os mais importantes, tá? Num roteiro de 10 páginas, meu Deus do céu, pra poder falar e exibir pra vocês. Antes da gente entrar nesse universo de alter ego da Nicki Minaj, eu vou explicar brevemente o que é alter ego. Alter ego é basicamente um personagem, uma personagem, que um artista ou qualquer pessoa pode criar, pode inventar, batizar com o nome, com uma história ou não, enfim, pra falar coisas que a pessoa, como ela mesma, não consegue, não deseja. É uma forma de se expressar. É como se eu, Noah, criasse um personagem, Joãozinho, e através do Joãozinho eu consigo falar coisas que, como Noah, eu não consigo. Deu pra entender? Isso sempre foi uma coisa muito presente no mundo pop. Hoje em dia tá em decadência, tá, gente? São poucos os artistas que fazem aí um alter ego decente ou que sequer se preocupam em criar esse tipo de personalidade. Eu não sei se são os artistas que não estão interessados mais, ou enfim, se a terapia tá em dia e ninguém mais é fragmentado por agora. Temos alguns grandes exemplos, como por exemplo, o Joe Calderone da Lady Gaga, a Sasha Fierce da Beyoncé, a Crybaby da Melanie Martinez, a Scarlett da Doja Cat. São vários alter egos, porém somente alguns conseguem se destacar bastante na indústria musical.
E a Nicki Minaj sempre foi uma pessoa que criou alter egos pra tudo na vida dela, gente. Um alter ego, ele pode surgir do nada, em qualquer situação. E a Nicki Minaj, por ser uma pessoa muito criativa, que já criou 1001 alter egos, é claro que ela não deve se lembrar nem da metade, gente. Porque tem listas aí que rodam de alter egos da Nicki Minaj que tem, tipo, mais de 30. É bizarro, cara. Mas tô aqui com os principais. No final do vídeo, eu vou falar pra vocês por que a criação de todos esses alter egos de grande destaque da Nicki Minaj foram muito importantes pra elevarem o patamar dela na indústria musical. Porém, por agora, vamos falar dele, do alter ego Nicki Lewinsky. A Nicki Lewinsky é um dos primeiros e mais icônicos alter egos da Nicki Minaj. Ela ajudou a estabelecer a identidade artística da Nicki Minaj nos primeiros anos de carreira dela, especialmente durante a era das mixtapes. A Nicki Lewinsky, ela é sedutora, provocativa e confiante. Esse alter ego exibe um lado mais atrevido e sensual da Nicki Minaj, combinando lirismo afiado com uma abordagem ousada e atrevida. Ela fala bastante sobre sexo. Visualmente, a Nicki Lewinsky frequentemente exibe um estilo glamouroso, com sutiã de fora, sexy, com roupas reveladoras e maquiagens chamativas que destacam a sua confiança e sex appeal. A gente pode encontrar bastante da Nicki Lewinsky nas mixtapes da Nicki, né, no Sucker Free, Playtime is Over e na Beam Me Up Scotty. E pros que devem estar se perguntando de onde surgiu o nome Lewinsky, porque vários alter egos, tipo, são só nomes criativos, mas alguns têm um background, né? Tem uma história por trás. Por que se chama Lewinsky? A Nicki Lewinsky vem da Monica Lewinsky, uma secretária do ex-presidente Bill Clinton, que na época se envolveu na maior polêmica por terem denunciado relações sexuais entre eles. Pois é, minha galera. Daí a Nicki Minaj pegou esse sobrenome, tanto pra fazer uma sátira com toda essa coisa mais de sex appeal, quanto também pra brincar com essa coisa de, a secretária do Bill Clinton, eu trabalho com o Lil Wayne, eu sou cria do Lil Wayne, né, presidente da Young Money, e naquela época a galera falava muito que os dois, eles tinham um certo affair, né, eles se envolviam ali romanticamente, ou de forma carnal. Então a Nicki pegou todos esses rumores e fez essa brincadeira, esse trocadilho com a Nicki Lewinsky. Uma curiosidade é que a Nicki Minaj parou de utilizar a Nicki Lewinsky por um bom tempo, eu acho que inclusive ela nem utiliza mais esse alter ego até agora, porque, segundo declarações, a Nicki estaria prestando mais atenção assim que ela entrou pro mainstream, saiu das mixtapes, que muitas crianças ouviam ela. Então, apesar de ela sempre falar mais sobre coisas sexuais de vez em quando, ela não tava tão profundo assim como era com o alter ego Nicki Lewinsky. Então, por conta desses ouvintes menores de idade, a Nicki acabou deixando a Nicki Lewinsky de lado um pouquinho, bastante até, na sua carreira. E agora chega ela, a Queen Sleaze. A Queen Sleaze é um alter ego bem recente da Nicki Minaj e é bem intrigante, né? Ele surgiu mais ou menos ali durante a era de Yikes dela, que foi uma música que ela lançou em 2020. O grande destaque da Queen Sleaze é que ela é muito segura de si e ela é muito afirmativa. Ela exemplifica a sua realeza no rap e a capacidade de dominar a cena com muita confiança e poder. Esse personagem é uma combinação de força, sensualidade e principalmente superioridade, né? A Nicki Minaj com a Queen Sleaze, ela reforça muito, reflete muito sobre como que ela é superior a todo mundo. Então, por isso que ela é bem afirmativa. Ela fala sobre a evolução da Nicki como uma figura de autoridade no mundo da música. A Queen Sleaze, ela é majestosa, ela é poderosa, ela é provocadora, ela é jovem, ela é atual, sabe? Representa o lado mais autoritário e soberano da Nicki, com uma atitude que não tolera desrespeito e tá pronta pra reivindicar o seu trono. Visualmente, gente, a Queen Sleaze, ela é bem luxuosa, tá? Com roupas que refletem poder, coisas de grife, glamour, nada muito exagerado, misturado com sexy, mas o grande destaque desse alter ego são os cabelos vermelhos, gente. É claro que já apareceu em outras formas, mas quando a Nicki aparece de cabelo vermelho,
é Queen's Liz na certa. E já apareceu em algumas músicas, como por exemplo We Go Up, Yikes, Whole Lotta Choppas. E uma coisa interessante sobre a Queen's Liz é que ela não tem uma grande história por trás. Ela simplesmente existe, ela simplesmente está ali. A Nicki Minaj abordou essa personalidade bem forte, assim, ali por 2020, quando ela lançou o Yikes, né? Não que a Nicki nunca foi afirmativa, não é isso, mas é muito mais, sabe? É uma coisa muito específica, eu diria, do seu próprio jeito. É isso que a Queen's Liz simboliza. E o principal destaque dela são os cabelos vermelhos, gente. Não tem uma grande história por trás, mas é um alter ego icônico e recente da Nicki Minaj. Ela ainda tem muito apego à Queen's Liz. E a Nicki já não tem apego por muitos alter egos dela. Então, esse alter ego se destacou bastante na cabecinha da Nicki Minaj e dentro da fanbase também. Seguindo a Queen's Liz, nós temos a Red Ruby das Liz, que faz parte da família da Queen's Liz. Gente, na época que a Red Ruby surgiu, que foi literalmente agora, muito recentemente, foi tipo no ano passado, a Nicki falou sobre, eu não me lembro se a Red Ruby é filha, é irmã da Queen's Liz, eu não sei. E eu não consegui achar. É meio que uma variante da Queen's Liz, segue essa mesma vibe, cabelos vermelhos. E hoje em dia a Nicki Minaj fala muito mais através da Red Ruby do que da Queen's Liz, que esteve presente há alguns anos, né? Já vai fazer 4 anos desde que foi criada, desde que surgiu aí pra gente. Então eu acho que é uma versão nova, sabe? Uma versão fresh. Tipo isso. A Red Ruby das Liz também é um alter ego bem recente da Nicki, estreando em 2023 com a música Red Ruby das Liz. Esse alter ego destaca um lado mais feroz e também direto da Nicki, que é conhecido por sua atitude implacável e confiante. A Red Ruby é audaciosa, ela é confiante e ela não hesita em mostrar o seu poder. Esse alter ego representa uma versão mais crua e um pouco mais agressiva da Nicki. A Nicki, inclusive, já comparou várias vezes a Red Ruby ao seu outro alter ego, o Roman, que eu falarei bem em breve, destacando a sua capacidade de dominar o cenário do rap com a sua presença imponente e suas letras afiadas. E uma coisa interessante, como eu disse pra vocês, a Nicki já comparou a Red Ruby bastante com o Roman Zolanski, que eu vou falar já, tá? Segura aí a emoção, que eu sei que provavelmente tu deve estar aqui pra saber mais sobre o Roman. A Red Ruby, ela é tão agressiva e tão afiada quanto, porém menos. Menos, gente, porque o Roman é o ápice do ápice. Então ela tá ali, ela tem palavras de afirmação, ela também fala mesmo que dá na telha, tem trocadilhos muito bons, é uma versão um pouco mais direta e agressiva da Nicki Minaj. Diferentemente da Queen's Liz, que não é tão agressiva assim. Ela se afirma bastante, ela fala bastante, mas ela não possui aquela raiva, sabe? Vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o alter ego Chun-Li da Nicki Minaj, que tanto fez história durante a sua era Queen. Chun-Li é um dos alter egos mais famosos da Nicki Minaj, principalmente pra geração nova que começou a acompanhar ela, né? É uma representação poderosa e bem icônica que aparece em várias músicas da Nicki Minaj. Esse personagem, esse alter ego da Nicki, é inspirado pela personagem Chun-Li do jogo Street Fighter, né? Um jogo de luta bem popular. E a Nicki escolheu ela porque ela foi a primeira personagem feminina lutadora de um jogo mainstream. Ou seja, icônica, né, gente? Chun-Li é simplesmente icônico pra essa galera do mundo dos games. A Chun-Li, ela é uma heroína em Street Fighter, ela não é uma vilã. E a Nicki sabe disso, gente. Só que a Nicki quis fazer exatamente esse contraste. Ela colocou que mesmo ela sendo a heroína, mesmo ela sendo uma lutadora, mesmo ela sendo igual a Chun-Li, que abriu várias portas, que sempre tá aí lutando pelo rap feminino, servindo qualidade, etc. Ainda assim, a mídia, os empresários que não gostam dela, gravadoras, outras rappers, etc., sempre tentam colocar ela de vilã. Visualmente, gente, o alter ego Chun-Li, ele é bem marcante, tá? A Nicki incorpora elementos da roupa da Chun-Li, várias coisas assim da Ásia, com cabelo em coques, com fitas, trajes que lembram artes marciais e acessórios bem evidentes. É uma coisa bem fashion, bem puxado pra Ásia mesmo, que inclusive fala sobre a ascendência da Nicki Minaj. A música mais evidente desse alter ego da Nicki é a própria faixa título Chun-Li, né, que faz parte do álbum Queen. É um símbolo de força e determinação, e a Nicki usa esse alter ego pra empoderar a si mesma
e aos seus fãs, mostrando que ela consegue sim lutar contra as adversidades e sair vitoriosa. É meio que um lado mais combativo da Nicki Minaj. Não é tão glamuroso ou brincalhão, ele vai mais pra luta mesmo. Meio que o alter ego Chun-Li simboliza a luta diária da Nicki Minaj dentro do rap feminino. Ele é bem simbólico pra fanbase, gente. E uma coisa que vocês vão encontrar bastante por aqui, como esse é o primeiro alter ego que tem bastante características da Ásia, né? A Nicki Minaj, gente, tem ascendência de lá da Ásia. Então temos vários resquícios dentro da carreira dela, incluindo nos alter egos, que puxam para esse lado da cultura da própria Nicki Minaj. Que inclusive nós falaremos agora dentro do alter ego Harajuku Barbie. O tópico Barbie, gente, o alter ego Barbie da Nicki Minaj, ele se divide em milhões. Mas assim, muitos alter egos, gente. Eu até pensei, será que eu falo sobre o alter ego Barbie em si? Só que como eu tô falando dos mais marcantes, a Harajuku Barbie, ela é mais marcante ainda, gente. Porque a Nicki, inclusive, utiliza esse alter ego até hoje, até mesmo pra se comunicar online com a galera. Então, é uma coisa muito presente na carreira dela. A Barbie em si, toda essa estética de Barbie da Nicki Minaj, sempre esteve presente na carreira dela. Ela gosta muito disso, sabe? A Barbie preta, a Barbie com curvas, a Barbie que não é tão alta assim. A Nicki sempre deixou isso bem claro. Ela sempre pegou isso pra ela. Tanto é que ela possui várias canções falando a palavra Barbie ou até mesmo com o título de Barbie, não é mesmo? Isso a gente já sabe. Só que uma coisa que a Nicki quis fazer no comecinho da carreira dela foi criar um personagem que não fosse tipo Barbie alguma coisa convencional. Ela queria um nome diferente. E assim nasceu a Harajuku Barbie. O alter ego Harajuku Barbie da Nicki Minaj representa o lado mais feminino dela, mais glamuroso, mais estilizado. É o lado mais fashion da Nicki Minaj. Esse alter ego é uma homenagem da Nicki pra cultura pop japonesa e pra moda Harajuku, destacando-se por sua estética vibrante e bem exagerada. Vocês podem encontrar Harajuku Barbie em músicas presentes da Nicki Minaj até hoje em dia. Basicamente, quando algum alter ego Barbie da Nicki Minaj aparece em algum projeto dela, é quando ela canta de uma forma mais suave, mais doce. É ali que a Barbie aparece. Ela é divertida, confiante e bem estilosa. A Harajuku Barbie é uma celebração da feminilidade e da moda, com uma abordagem brincalhona e cativante. Ela é frequentemente vista com roupas coloridas ou rosa, perucas chamativas e ou acessórios extravagantes. E a gente pode encontrar a Harajuku Barbie e a Barbie em si da Nicki Minaj em diversas músicas, principalmente Monster, né, que ela faz inclusive uma intercalação entre a Barbie, a Harajuku Barbie e suas derivantes, e o Roman. E por falar em Roman, chegamos nele, no mais temido, o Roman Zolanski, basicamente o alter ego mais importante de toda a carreira da Nicki Minaj. O Roman, pra quem não sabe, é um alter ego da Nicki Minaj que contém bastante história até. É o que ela mais cria histórias desde que o alter ego surgiu. Então a gente consegue ter um pouco de noção de quem ele é, por que ele é assim, o que aconteceu com ele. O Roman Zolanski é o alter ego mais conhecido e o mais dramático da carreira da Nicki Minaj. É um alter ego com uma expressão de suas emoções mais intensas e sombrias, e frequentemente aparece em momentos de raiva, de conflito e de provocação. O Roman, ele foi descrito pela Nicki Minaj como o irmão gêmeo dela gay, mas ela também já chegou a dizer que era somente um menino gay preso dentro dela, que nasceu da raiva. Muita gente fala que o Roman é uma entidade do mal, porque ele nasceu com muita raiva. Ele é a personificação da raiva e da frustração da Nicki Minaj. E muitas vezes aparece em músicas onde a Nicki precisa expressar suas emoções mais intensas ou enfrentar os seus maiores adversários. O Roman, ele não tem uma aparência fixa, mas ele é frequentemente associado a uma estética mais teatral e exagerada, principalmente nos tons de voz da Nicki Minaj. Ela tende a falar de uma forma muito diferente, de uma forma muito mais grave, quando o Roman sai de dentro
dentro dela. O Roman, ele é um alter ego tão lendário que ele foi comparado ao Slim Shady, alter ego do rapper Eminem, um dos maiores rappers de todos os tempos. E o Slim Shady, gente, meu Deus do céu, ele é uma coisa que levou o Eminem a patamares muito altos. Então, a Nicki, inclusive, no primeiro álbum dela, ela tem uma música com o Eminem, onde ela junta o Roman com o Slim Shady, né? Os dois ficam conversando ali entre si, é simplesmente icônico. Uma das coisas mais icônicas que já aconteceram no mundo do rap, na minha opinião. Um fato curioso sobre o Roman é que ele foi enviado, gente, pra ser exorcizado no Grammy Awards de 2012. Pois é, a mãe dele não aguentava mais ele, tá? Mandou ele pra um internato, o cara saiu, e aí ela falou, não tem jeito, vou ter que exorcizar esse menino. E aí ele foi enviado pra ser exorcizado no Grammy. A tão icônica performance no Grammy deu o que falar, né? Porque a Nicki, além de simbolizar toda aquela coisa de terror da mãe mandando exorcizar o filho, ela quis fazer toda uma história, toda uma narrativa de como que a Igreja Católica julga os homossexuais, condena os homossexuais, né? Ligando ser gay a ser algo ruim, a ser algo demoníaco, a ser algo que precisa ser exorcizado. Então a Nicki fez esse trocadilho, deixou a Igreja Católica maluca, deixou o Grammy de cabelo em pé. Inclusive, essa performance dela foi o que custou a ela nunca ganhar um Grammy em toda a sua carreira. Mas enfim, né, gente? Esse é o Roman. O Roman, ele é bem agressivo, ele fala coisa que a Nicki não tem coragem. Quando a Nicki tá puta da vida, é o Roman ali que tá falando. Ele é o alter ego mais agressivo da Nicki, que não tem papas na língua, que machuca mesmo, que fala atrocidades. É o Roman Zolanski. E a gente pode encontrar o Roman em diversas músicas da Nicki Minaj, inclusive no título de um dos álbuns dela, o Pink Friday Roman Reloaded, né? O Roman tá ali. Uma das músicas mais icônicas dela, Roman's Revenge, Roman Holiday, gente, direto. Inclusive, tem um remix do Roman Zolanski no último hit que a Nicki Minaj teve, Super Freaky Girl. Pra encerrar todos esses alter egos, temos a Martha Zolanski, a mãe do Roman Zolanski. Um alter ego que não é tão presente assim, mas que tem um papel ali, né, na história do Roman. A Martha Zolanski é um alter ego bem intrigante da Nicki Minaj, né? Ele desempenha um papel de mãe do Roman. A Martha é fundamental pra narrativa teatral e multifacetada que a Nicki criou na música dela, né, na carreira dela, trazendo uma camada adicional de drama e complexidade. A Martha Zolanski é retratada como uma figura materna, com um forte sotaque britânico. Ela é sofisticada e muitas vezes, quase que toda hora, preocupada com o comportamento bem estranho do seu filho Roman. Ela é uma personagem dramática e excêntrica, adicionando um toque de teatralidade às narrativas da Nicki. Ela tem um visual elegante e exagerado que pode incluir perucas brancas, roupas de estilo vitoriano ou aristocrático e uma maquiagem carregada. A Martha é uma parte essencial do universo criativo da Nicki, gente, porque ela adiciona mais coisas ainda pra toda essa narrativa do Roman. A maior e mais icônica aparição da Martha é no clipe de Moment for Life da Nicki Minaj, né? Que ela aparece como uma fada madrinha da Nicki. Então, ali teve esse encontro de universos. Agora tu deve estar se perguntando, cadê os outros alter egos que todo mundo fala sobre? Eu separei alguns secundários, tá? Que não tem tanta relevância assim, mas que é legal citar. Qualquer outro, gente, já é loucura do povo, é a própria Nicki que endoidou. Temos a Cookie, que foi o primeiro alter ego da Nicki Minaj. Ela criou quando ela era jovenzinha ainda, e a Cookie existiu para que a Nicki Minaj começasse a se expressar de uma maneira onde ela conseguisse fugir dos problemas que ela sofria dentro de casa. A gente também teve a Nicole, ou Nicole, né, que tinha uma coisa mais garotinha de Los Angeles, sabe? Mas a gente só viu ela em uma entrevista. Tivemos o Dexter, que era um menino geek, nerd, né, pervertido, estranho, e as principais características dele eram os óculos e as roupas de colegial. Mas nós também só vimos ele uma vez, que foi numa performance, né, do SNL, um programa bem famoso de humor lá dos Estados Unidos. Tivemos a Rosa, falando desse jeito mesmo, porque a Nicki falou que é assim que tem que se falar, que é um alter ego que fala espanhol dela, né, foi um alter ego que ela criou pra se divertir. E somente isso, gente, nada além disso. Temos o Tyrone, que é um alter ego da Nicki Minaj, que aparece quando ela tá parecendo, tipo, meio bêbada ou meio alta, sabe? De tanto puxar um verde.
é o Tyrone que tá falando. E por fim, temos o mais icônico desses secundários aqui, que seria a Female Wheezy. É um alter ego que a Nicki Minaj criou, falando que ela é a versão feminina do Lil Wayne, né? O cara que assinou o primeiro contrato dela, que levou ela pra onde ela tá hoje. Então ela fala que ela é tão boa quanto ele e é uma forma de homenagear o seu grande amigo Lil Wayne também. Ufa! Quanta coisa, meu Deus do céu, gente, eu tô chocado que eu consegui falar tudo isso aqui pra vocês. Aí tu deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a importância de toda a criação desses alter egos? Gente, eu sei que a Nicki Minaj é fragmentada, tá? Ela é doida, sim, e muita gente leva muito mais a sério do que deveria, sabe? Todos esses alter egos, não é à toa que tem listas, como eu disse, com muitos alter egos da Nicki que, tipo, eu nunca nem ouvi falar, mas que ela deve ter citado numa linha de uma entrevista de alguma coisa, sabe? 1000 anos atrás. Toda a criação desses alter egos da Nicki ajudaram a elevar o patamar dela dentro da indústria musical como uma diva pop também. Sim, outras rappers já criaram alter egos antes da Nicki Minaj, mas o fato dela adicionar características muito específicas para uma grande quantidade, assim, de personagens, onde ela pode brincar, passear sobre, falar coisas, gente, isso aproximou muito ela da sua fanbase, instigou muito o desejo dos outros saberem o que estava acontecendo com ela, sabe? O povo se tornando fã justamente por conta desses alter egos e elevou o patamar dela, né, gente? Porque tudo isso torna a carreira de um artista muito mais interessante. A Nicki também mostra a versatilidade dela de possuir várias habilidades que por anos estava faltando demais dentro da indústria. Então, assim, com a criação de todos esses alter egos, a Nicki Minaj conseguiu construir um cenário muito teatral, muito interessante, tanto para ela quanto para a mídia. Isso despertou um interesse muito grande do público e fez com que ela fosse aclamada e seja aclamada até hoje por ser a grande artista que é. E esses foram os alter egos da Nicki Minaj. Agora, qual que é o teu alter ego favorito desses que eu te falei, hein? Qual que te marcou mais? Tu não conhecia algum? Ficou sabendo por esse vídeo? Portanto, agora que esse vídeo acabou, comenta aqui embaixo respondendo essas minhas perguntas, curte esse vídeo, envia esse vídeo pra aquele teu amigo Barbs, tá fã da Nicki Minaj, ou pra aquela pessoa que tu conhece que gosta de acompanhar o mundinho pop. Te inscreve no meu canal também e ativa as notificações dele pra tu ficar pertinho de mim no melhor que a música pop pode nos oferecer. E só lembrando pela última vez que em todas as redes sociais eu sou @noanailo e por lá eu posto diversos conteúdos interativos somente pra ti aí que tá me assistindo. Então corre e me siga em todas elas que eu vou estar lá te esperando. O vídeo de hoje se encerra por aqui e eu te espero no meu próximo com o melhor da música pop. Beijocas, doll!